Sejam bem-vindos ao canal Aplicação Pessoal. Hoje estudaremos a lição de número 7, Davi e sua amizade com Jonatas. Vamos estudar os textos de 1 Samuel capítulo 18 até o capítulo 20. O texto áureo se encontra em 1 Samuel capítulo 18, verso 3, que diz: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Verdade prática. A amizade é uma expressão de graça de Deus, uma expressão da graça de Deus, na qual Jesus é o maior modelo. Recomendo que paralise o vídeo quantas vezes necessitar e pegue papel e caneta para anotações. Links na descrição do vídeo. Este material é para todos, tá bom? É para uso de todos, professores e alunos. Leitura bíblica para estudo, que se encontra em 1 Samuel capítulo 20, do verso 30 até o 43. Como é um texto bem longo, peço para que, se desejarem, paralise o vídeo para a leitura. Introdução. A amizade entre Davi e Jonatas é descrita nos dois livros de Samuel. Inusitada e improvável, ela se tornou um ícone de lealdade. Notem os textos de 1 Samuel capítulo 18, do verso 1 até o verso 5. Em tempos aos quais o amor se esfria e os amigos são virtuais, o que dizer de uma amizade autêntica e não fingida? Vejamos algumas características que nos fazem valorizar esse nobre sentimento. O amor, o valor da amizade. A amizade é imprescindível. 1 Samuel capítulo 18, verso 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Por curiosidade, pois não é o foco da lição, o trecho do verso acima, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, vamos avaliar e tirar algumas dúvidas, ok? Primeira dúvida, a alma de Jonathan. Tá? Tem aí o termo na sua língua original, na qual quer dizer o sentimento de Jonathan. A alma é o local dos sentimentos. Pode ser atribuído como o local das intenções. Então podemos interpretar que naquele momento o sentimento de Jonathan era em ser amigo de Davi. Aquela amizade que nasce de momentos inusitados. Quem não queria ser amigo de um herói? Jonathan o amou como a sua própria alma. Jonathan amou como a sua própria alma. Nessa palavra há muitas interpretações. Admito. Mas deve-se levar em consideração o contexto do enredo. Então, o mais correto para amar aqui é em relação a um amigo, família ou gostar, que é no caso de gostou de Davi. Amou como se ama a si mesmo. Tá bom? Vamos lá então. A amizade é imprescindível. A amizade não é opção, é uma necessidade. Coloque isso no seu coração, tá bom? A amizade não é uma opção, é uma necessidade. Olha o que diz esse artigo da Clínica Pro Saúde. Uma amizade nos torna pessoas melhores, pelo simples fato de nos fazer mais conscientes com o outro. O amigo é aquele que vem espontaneamente estar ao seu lado, que lhe diz tudo aquilo que as outras pessoas não teriam coragem de dizer, sempre pensando no seu melhor. Ser amigo é aceitar o outro do jeito que ele é e respeitá-lo em suas escolhas. Vai muito além de concordar com tudo que o amigo faz. Link na descrição. Em artigo ao G1, a RN Saúde e Rap Vida diz: psicóloga do sistema Rap Vida RN Saúde, Ivana Teles, a relação de amizades estão ligadas diretamente ao fato de o ser humano ser formado por conexões afetivas e pela necessidade de estar inserido a grupos que o possibilitem formar vínculos fora ou dentro da família. Este desejo acaba por formar elos
que são positivos para o nosso desenvolvimento e para a nossa qualidade de vida, explica a especialista. Também link na descrição, caso desejem se aprofundar sobre a reportagem. Conforme a reportagem, separei alguns tópicos aqui para a gente conversar um pouquinho, tá bom? A amizade nos torna pessoas melhores. Porque nos faz mais consciente dos outros e dos meios. Como? Não está escrito? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34 ao 35. 2. Ativação de conexões afetivas, ou seja, nos torna humanos, mais sensíveis ao que acontece em nossa volta. Notem o que Paulo diz aos Efésios. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, aos quais, tendo se tornado insensíveis, notem-se palavra, tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Efésios 4, 17 e 19. Desta forma, Paulo escreve que a insensibilidade, que é a falta de sensibilidade, nos faz seres dissolutos e com vontade fervente em cometer toda sorte de impureza. Olha que interessante. Quando a gente tem amigos, ativa-se as conexões afetivas. E isso faz com que a gente se torne sensíveis às pessoas e ao que acontece ao nosso redor. E isso, Paulo chamou a atenção, para que a gente não seja mais como os gentios que andam na vaidade de seus próprios pensamentos, mas sim na nova qualidade agora que nos é chamado para ser nova criatura e aprender de Cristo a ser pessoas sensíveis. Bom? E 3. Inserção ao grupo, isto é, te faz pertencer a grupos comuns de ideias, de pessoas e de culturas. E 4. Formação e desenvolvimento de elos positivos. Isso te faz desenvolver vínculos com as pessoas. Você passa a se importar com essas pessoas. Você está entendendo agora como é importante você desenvolver amizades? Como é importante você ter amigos? E aí eu te faço uma pergunta logo embaixo. Você tem amigos? Você tem sido amigo de alguém? A amizade, ela é rara. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Continuando com a nossa curiosidade, porque também não está na lição, tá bom? Mas por motivo de curiosidade, para tirar algumas dúvidas, vamos lá. Jonatas e Davi fizeram aliança. Olha essa palavra no original, que interessante. Outra palavra que pode, dependendo da interpretação do texto, significar muitas outras. Mas neste caso, neste relato, nesse versículo, com relação ao contexto narrado, é acordo, uma aliança, compromisso, tratado, constituição, ou seja, compromisso. Bom? Jonatas o amava como a sua própria alma. Avalie também novamente a palavra no original, mais outra palavra que precisa de interpretação de contexto, pois aqui ela se refere ao amor humano por objeto humano, de uma pessoa em relação a outra pessoa por amizade e de alguém para si mesmo. Como a sua própria alma, ou seja, seu próprio ser, sua própria vida e sua própria pessoa. Tá bom?
A amizade não é algo que se acha facilmente, necessita de esforço e investimento. Tá? Vamos tentar explicar essa questão de esforço e investimento. Por quê? Uma amizade é algo que faz com que duas pessoas passem lutas juntos, sofram juntas. Então, passar por lutas, aquelas pessoas que estão do seu lado, passando a luta que você está passando, ou você passando a luta com aquela pessoa que está passando a luta juntas, isso faz de você amigos. É um esforço, é um investimento que vocês estão fazendo para que consolidar e criar raízes. Tá bom? Ela é semeada com lágrimas. Vocês choram juntos, né? Quantas vezes a gente não se preocupou pelo bem-estar do nosso amigo, da nossa amiga? Quantas vezes a gente não orou por essas pessoas, não comemorou junto com elas, não chorou também junto com elas, né? Uma amizade também, ela é consolidada por causa das angústias, porque você se preocupa com a outra pessoa, ou a outra pessoa se preocupa com você. E tudo isso é para consolidação e para criar raízes nessa amizade maravilhosa entre vocês. Por isso, as amizades de contexto virtual, redes sociais e seguidores não substituem o convívio da realidade, porque não há consolidação e criação de raízes. Jesus ensina em sua parábola que o amigo se faz por amizade ou pela obrigação de fazer, por amor. Notem a obrigatoriedade da palavra amar nessa passagem. A parábola do amigo inoportuno ou importuno. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que te tiver necessidade. Lucas capítulo 11, verso 4 ao 8. Se você não vai fazer por amizade, você vai fazer por obrigação, porque Jesus mandou você amar ao próximo. Ela é uma virtude. O valor da amizade, ela é uma virtude. 1 Samuel capítulo 18, verso 4. Despojou-se Jonas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. A amizade é uma virtude amplamente mencionada na literatura secular, literatura comum, como em um romance, e também nas escrituras. Em 2 Samuel capítulo 1, verso 25 a 27, está escrito: como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Notem que a construção do texto também precisa também de interpretação. Vamos lá. Meu irmão Jonathan. Irmão, parente, parentesco, mesma tribo ou em relação a outro, relacionamento recíproco como amizade. Note que Davi chamou Jonathan de irmão. Amabilíssimo para comigo, amava extremamente, amava muito, com poder e com força, abundantemente e em grande quantidade. Excepcional era o teu amor. Ser maravilhoso, ser grandioso, ser excelente, ser extraordinário. Separar por ação extraordinária de modo a estar além da capacidade de alguém. Ser difícil de fazer e ser difícil de compreender.
quero chamar a atenção de vocês para avaliar algo que o Senhor Jesus nos mandou fazer, sermos excelentes, procurar sempre a excelência no servir a Deus, no amar ao próximo, no amar a Deus, no fazer a sua obra, no orar, no jejuar. Jesus nos chama a sempre procurar pela excelência, a procurar sempre a ser próximo, ou estar sempre próximo, procurando a perfeição de Cristo, a estatura de Cristo, a evoluir como Cristo. E isso nos exige ser o quê? Excepcional, ser extraordinários, ser excelentes naquilo que Ele nos mandou fazer. Ultrapassando o amor de mulheres. Entre homem e mulher, desejo sexual, ou seja, o amor de Jonathan era maior e melhor, excepcional em comparação ao amor de mulher. A qualidade dessa amizade ultrapassava, lembra, a qualidade dessa amizade ultrapassava o amor de mulheres por ser o quê? Excepcional. Este amor era de irmãos, como se o laço entre eles fosse de família. Olha que coisa linda! E é uma virtude bíblica. Continuando, como interpretar o texto onde diz que Jesus amava Lázaro? Né? João 11:3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Será que eu posso interpretar de outra forma, senão desta forma aqui, ó? Da mesma forma que Davi e Jonatas, temos que avaliar o contexto, pois a palavra amas tem significado diferente dependendo do contexto em que ela está inserida. Note, aquele a quem amas, do grego philéu, né? Ou seja, amar, aceitar, gostar, sancionar, tratar carinhosamente ou cuidadosamente, dar as boas-vindas e favorecer. Essa é a maneira correta de interpretar essa palavra no contexto onde Jesus está inserido. E o tópico 3, Davi e Jonathan, né? Ou Jonatas. O texto também é bem longo. Peço por gentileza que paralise o vídeo para a leitura. Davi e Jonatas, ou Jonatas, né? Vamos lá. Amizade desinteressada. 1 Samuel capítulo 20, verso 1. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar-me a vida? A amizade autêntica não convive com interesses. É uma relação desinteressada, gratuita, tá bom? Não quer dizer aqui que a amizade ela deva ser desinteressada, assim, eu não me interesso por você, não é isso, tá bom? É uma relação gratuita. Caso você sustente as suas amizades de maneira comprada, agora quero abrir aspas aqui, tá bom? Caso você sustente as suas amizades de maneira comprada, sinto te dizer que você tem sido uma pessoa triste esse tempo todo. As pessoas que se dizem ser seus amigos, na verdade, estão aproveitando de você. Saiba que tem pessoas que podem e querem te amar verdadeiramente. Note a amizade de Jonatas e Davi. Existe essa possibilidade. A maior demonstração desse amor desinteressado é a de Jesus, que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, e dando a sua vida por nós. Note João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Se você não tem amigo, meu irmão, minha irmã, se você não tem amigo, meu camarada, se você não tem amigo, moço e moça, corra para os pés de Jesus e aprende com ele o valor da amizade.
vocês serão abençoados em nome de Jesus. Corram para os pés de Jesus, que te chama de amigo. Em 1 João capítulo 19, verso 21, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Chamando a sua atenção novamente para Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se nós seguimos a Jesus, nós também podemos te amar. Nós também vamos te amar. Se alguém disser, amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele, de Jesus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então eu quero te fazer esse convite. Vá para os pés de Jesus. Vá para os pés do Salvador. Vem encontrar pessoas que te amam, pessoas que vão ser suas amigas, pessoas que vão ser seus amigos. Tá bom? Segue aí o meu convite para você. Amizade inabalável. Disse Jonathan Davi: o que tu desejares, eu te darei. A amizade de Jonathan se manteve imperturbável. Enfrentou contratempos e reveses, mas se manteve firme. Inabalável é aquilo que se mantém fixo e firme. Essa confiança que havia nos dois, temos ela como outras pessoas. Somos assim? Essa confiança que havia nos dois, temos ela com outras pessoas? O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Provérbios 18, 24. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Eita! Amigo é bom demais! O amigo não abandona o outro em tempos difíceis, não deixa o outro à beira do caminho, mesmo depois da morte. Note o que Davi fez em 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor a Jonathan? Note o capítulo 9 todo. Leia o capítulo 9 de 2 Samuel. É uma amizade improvável. 1 Samuel 20, 31. Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Como herdeiro do trono de Israel, Jonathan devia temer Davi como um concorrente direto. Ainda mais depois do episódio de Golias, e agora ungido novo rei de Israel. Como uma amizade poderia se sustentar com essa premissa? Jonathan não traiu sua amizade e nem seu pai. Sempre se posicionou como mediador e alguém que procurava acalmar os ânimos. Notem se suas amizades são de pessoas boas, cheias de caráter e de palavra boa. E o tópico 4, ensinamentos. Também é um texto bem longo, peço que paralise o vídeo para a leitura. Amizade exige lealdade. 1 Samuel capítulo 20, verso 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de ele morrer? Que fez ele? Lealdade é sinônimo de fidelidade. É honrar uma história construída juntos. Lealdade é sinônimo de fidelidade. É honrar uma história construída juntos. É valorizar as últimas consequências de uma palavra empenhada, falada, um compromisso assumido e firmado. É valorizar as últimas, até as últimas consequências. Uma palavra empenhada, uma palavra falada, um compromisso assumido e firmado. Você e eu
temos sustentado os nossos compromissos? Vou perguntar novamente. Você e eu temos sustentado os nossos compromissos? Sejam na amizade, sejam religiosas, financeiros, amorosos, trabalhistas, social, familiar. Sustentamos o compromisso com os carnês, com o fiado, com aquela loja de bairro, com o cartão de crédito, com a santidade no casamento, com a fidelidade com a esposa ou com o esposo, com os filhos, com os pais e as mães? E você, líder da sua igreja, você tem mantido, tem sustentado o seu compromisso com a sua igreja, com seus liderados, com seus discipulados? Sem lealdade existe o desvio de caráter, pois lealdade é uma virtude do caráter. Por isso, traidores são desprezíveis e aqui fica um alerta. Cuidado com traidores. Se não se converterem, tendem a continuar traidores. Em outras palavras, se o traidor não se converte, ele vai continuar traindo. É simples assim. O pecado tem que ser extirpado da vida da pessoa. Se a pessoa não se converte, ela continua fazendo os mesmos pecados, ela continua fazendo as mesmas coisas. Então fico alerta. Cuidado com traidores. Se eles não se convertem, tendem a continuar traidores. A amizade exige sinceridade. 1 Samuel 20:41. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi ao lado do sul, e prostrou-se o rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se uns aos outros e choraram juntos. Davi, porém, chorou mais. Ora, se não há sinceridade, é porque não existe confiança. E sem ela não existe amizade. Notou? Sinceridade junto com confiança. Ora, se não há sinceridade, é porque não há confiança. Se não tem confiança, não existe amizade. Ser quem você é um dos pilares da confiança para Deus, pois não conseguimos enganar a Deus. É na amizade sermos sinceros, e na amizade sermos sinceros é um pilar, ser transparente, porque amigos nos deixam à vontade para isso. Amigos não usam a fraqueza para se aproveitar e oprimir. A amizade é um ambiente de cura. Se confidenciar com um amigo pode promover essa cura, assim como repreender um amigo para o bem. Olhe Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A amizade exige confiança. 1 Samuel, capítulo 20, verso 42. Disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência. Aleluia! Confiança é uma característica cada vez mais ausente na sociedade devido aos enganadores. E isso está presente na família, no trabalho e na igreja, lamentavelmente. O processo de confiança inclui não temer, abaixar a guarda ou abaixar a arma e se vulnerabilizar diante da tranquilidade. O pacto entre Jonatas e Davi exemplifica isso. Eu confio em você. A ideia é que, diante de um amigo, vale o risco, vale se doar, vale entregar as armas. Isso é se tornar vulnerável. Estar diante de um amigo é você relaxar. Você não precisa se preocupar em como você vai falar, em como você vai agir, porque o amigo entende. O amigo está com você há muito tempo. O amigo te ama. E da mesma forma, você também tem que se comportar dessa forma. Porque senão, de nada vai valer. Somente você exigir isso das pessoas e você não fazer a tua parte.
Tá bom? A aplicação pessoal. A amizade é muito importante e devemos cultivá-la sendo amigo e tendo amigos. A exemplo de Davi e Jonatas, Jesus também teve amigos e tornou-se o paradigma da amizade. Como eu falei lá atrás, quer ser amigo? Quer ter amigos? Corre para Jesus, tá bom? É isso aí. Deus te abençoe. Espero que tenham gostado e espero vocês em nossa próxima aula. Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima.